Olá, bem-vindos todos vocês que estão aqui no Embaixada Talks, o nosso podcast, o podcast da Embaixada de Negócios, onde a gente traz histórias inspiradoras. A gente coloca o empreendedor no protagonismo, na cena principal, para que ele conte a sua história e traga inspiração para você que está nos assistindo, que já é empreendedor, mas também para você que está pensando em começar a empreender. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima. É gente da terra, viu? É gente aqui da Paraíba. Ela vai contar a sua história e ela vai contar como é que ela saiu aqui da Paraíba e foi vencer num dos maiores estados, maiores PIBs do Nordeste brasileiro e do Brasil, lá no Ceará. A nossa convidada hoje é Joselma Oliveira, a dona da Pardal, que todo mundo fala, né? Dona da Pardal Sorvetes, que tem uma história brilhante, vende, eu sei que você está vendendo milhões de sorvetes lá, Sim. o povo tudo gostando da Pardal, e a Pardal, mais do que sabor gostoso, mais do que refrescância do sorvete, da saúde, ela traz uma história baseada na sua vida. Bem-vinda, Joselma. É uma história que começou com 30 picolés. É uma honra vir aqui na Paraíba falar com você, dono da Embaixada de Negócios, falar de empreendedorismo, falar de empreender, que não é fácil, mas é possível. E contar a minha história, que particularmente eu acho muito bonita. E eu tenho certeza que vai servir muito de inspiração para muitos jovens, muitas mulheres. Boa. E é uma honra também falar da minha história aqui na Paraíba, porque eu sou de Picuí, na Paraíba, uma terra de muitos empreendedores. Então, eu tenho muito orgulho de dizer, nasci em Picuí, na Paraíba, e venci no Ceará. Olha aí, Joselma, antes até da gente começar nosso bate-papo, porque podcast bom é assim, né? Quando a gente vai conversando, vai trazendo as histórias, trazendo à memória aquilo que dá esperança. O brasileiro está precisando de esperança e o Isso. empreendedor brasileiro também. Faz quanto tempo que você saiu de Picuí? Conta um pouquinho dessa história, mas desde lá do início, porque eu sei que a gente vai chegar lá nos milhões de sorvetes vendidos, mas todo mundo só olha muitas vezes, hoje a Joselma está vendendo, está palestrando, está contando a história, mas essa história teve um começo. Com certeza. Vamos começar, conta da tua família, do teu pai, que essa é uma história, gente, é uma história brilhante, inspiradora porque é real. E sabe que nos eventos da Embaixada, Joselma, a gente fala, é uma maravilha se inspirar com Walt Disney, com as pessoas, esses nomes muitas vezes do exterior. Sim, tem gente que inspira. Mas quando a gente pega uma pessoa da gente, que a gente pode pegar o telefone e falar, é verdade, Joselma, foi isso mesmo que você passou? Aí a gente acredita, parece que acredita mais, né? Porque fala, Isso. poxa, se ela venceu, também meu problema não é tão difícil assim, eu vou enfrentar, eu vou vencer. Com certeza. Conta pra gente, como é que tudo começou? Eu sou de Picuí, mas eu casei e fui morar em Currais Novos. Tá, ali Currais Novos já é Rio Grande do Norte, e Picuí a na 80 Paraíba. quilômetros de Picuí. Divisa ali, né? O meu esposo, na época, tinha um negócio de fabricar pipoca. E quando eu casei, ele ganhava bem. E eu já tinha o Flávio. O Flávio é teu... Quando eu casei grávida de Flávio. E também já assumi a minha primeira filha, que era a filha dele, Fernanda. Tá. Então, logo eu tive Flávio e fiquei com 2 filhos. E ele colocou uma moça para me ajudar. Então, entendi. Era Fernanda e Flávio. Tá. A Fernanda chegou com... Já era criança ou quantos anos? Ela chegou para minha companhia. Eu casei em dezembro e início de janeiro ela já veio morar comigo. Uau, já cheio de responsabilidade. Já grávida e assumi minha filha. Que coisa maravilhosa. Mas foi uma bênção do Senhor, né? Esses 2 filhos, porque foi por causa deles que eu fui à luta. É verdade. Olha que interessante. Né? Então,
ele colocou uma moça para me ajudar. E ele era sócio de uma fábrica de pipoca com o cunhado. Ele produzia e o cunhado ficava na administração. Mas naquela época da inflação do Sarney, nos anos de 1990... As maquininhas, você que está assistindo aqui no YouTube não vai nem lembrar, mas pesquisa aí que você vai ver as maquininhas, remarcação. Isso, era uma inflação. Overnight. E aí o cunhado dele não acompanhou muito a inflação e o dinheiro dele encurtou. E ele pediu para eu tirar a moça que me ajudava. Eita. Aí, para minha felicidade, eu não dei conta da minha casa. Eu falo para minha felicidade porque eu tive que ir à luta, né? Exato. E aí eu fiquei pensando o que era que eu ia fazer para pagar uma moça para me ajudar. Eu lembrei que uma madrinha minha, Lourdes, uma grande empreendedora também, fazia picolé caseiro e vendia em casa. O picolé caseiro ela fazia num copinho cônico e tirava do palito e vestia num saquinho. E aí eu imaginei, uma forma de eu começar com pouco dinheiro. Então eu fui lá em Picuí e pedi a ela para me ensinar. Ela me ensinou e também me orientou onde comprar as forminhas, palito, toda a matéria-prima. Sua primeira consultora ali, né? Sim, foi Parceira. Minha madrinha, uma grande empreendedora. Que coisa Ela linda. hoje tem mais de 80 anos. Uau! Hoje, eu estou aqui em João Pessoa, vou por Picuí fazer uma visita a ela. Porque ela está com problema de saúde. Mas eu tenho muito orgulho de falar dessa minha madrinha, da minha terra, porque foi o meu início. E como empreendedora, ela teve o maior prazer de me ensinar. Olha, e você me fez lembrar, dias atrás, eu lancei um livro, A Arte de Empreender, e eu escrevi quem foi o parceiro, hoje é um irmão, o Osmani Prado, um abraço. Eu voltei até lá porque eu escrevi no livro que, olha, o primeiro cliente que me apresentou foi ele. Então, são histórias que a gente não esquece, não né? Não esquece, tem que voltar, agradecer, honrar. E tá sempre muito lindo. Ela me ensinou a fazer 4 sabores. Coco, ameixa, chocolate e morango. Eu também nunca esqueci. Já começou com 4 sabores. Com 4 sabores. Tá. E aí eu fui para casa, toda entusiasmada, cheia de sonhos, né? Porque o empreendedor é muito sonhador e deve sonhar. Deve, né? E fiz os 30 picolés, porque era 30 forminhas. Coloquei na geladeira, mas infelizmente a minha geladeira pifou. Oh, meu Deus! Sério? Eu não consegui fazer meus picolés. Mas mesmo assim eu tinha que seguir em frente. E aí eu falei para o meu marido, mas o meu marido sempre foi muito paciente e disse, não tem problema não, eu arrumo a geladeira. Ele arrumou. Arrumou? Eu tentei novamente e quebrou. Oh, meu Deus do céu. A segunda tentativa não deu certo. E aí o empreendedor, nas dificuldades, ele fica em busca de uma ideia. E aí eu tive uma ideia. Eu soube que minha mãe ia um passeio em São Paulo. E a gente do interior, naquela época, quando casava, fazia enxoval. E eu tinha uma coxa de crochê no meu enxoval. E aí eu disse assim, mãe, leva essa coxa de crochê, venda para eu dar entrada num freezer, porque não deu certo na geladeira. Ela ainda falou assim, minha filha, é a peça mais bonita do seu enxoval. Mãe, não tem problema, depois eu compro outra, leve. E aí ela levou, vendeu a um primo meu para ele dar de presente a uma amiga. Quando ela chegou com o dinheiro, meu esposo foi em Campina Grande e comprou um freezer vertical. E esse dinheiro da coxa deu para dar a primeira parcela do freezer. A primeira? Isso. Quando ele chegou, eu fiz os picolé e deram certo. Você chegou a ter alguma preocupação que, às vezes, as pessoas mais analíticas falam, mas eu vou pagar a primeira, mas eu tenho que pagar outras parcelas. Vou chegar lá. Entendi. Então, conta pra gente. Eu fiz os 30 picolés, deram certo, e eu coloquei 2 meninos lá de perto da minha casa para vender. Mas como era um picolé muito cremoso, e os meninos chegaram com esses picolés todos moles. Derreteu tudo. Meu Isso é, assim, nos primeiros dias. Não, na primeira venda. Meu Deus do céu. E aí, é com emoção. Mas o empreendedor, ele não desiste, ele tem ideias, estratégias. Esse é o segredo do empreendedorismo. E aí eu fiz os picolés.
E eu disse, eu vou vender, porque senão não pago a parcela do meu freezer. Sim. Mas fiquei Meu receosa do meu marido não aceitar. Então, eu montei uma estratégia. O empreendedor tem que ser estrategista. Eu me arrumei, botei meus 30 picolés dentro de um isopor. Quando Bora. meu marido chegou da produção de pipoca dele, que ele deitou no sofá, eu já estava pronta. Aí eu falei assim, eu não pedi, porque se pedir, corre o risco de receber um não, né? Eu comuniquei. Eu falei, olha, se eu vou vender esses picolés, porque se eu não for, eu não pago esse freezer. Quando ele disse, você vai, eu Já estava abrindo a porta e disse, fui. Meu Deus do céu, e ele? Ele não teve reação nenhuma. Aí, cadê não minha deu mulher? tempo, né? E aí, da minha casa para a Feira Livre, eu gastava assim uns 30 minutos. Eram uns 2 quilômetros. E aí, quando eu saí, eu tive medo. Eu digo, meu Deus, eu nunca vendi picolé na rua. E agora? Me ajuda a vender esses picolé. Eu tenho que vender. Medo... Continua, porque tá maravilhosa a história, mas especificamente como é que eu vou vender esses picolés que eu nunca vendi? Como é que eu vou oferecer, entendeu? Boa. Aquele medo. O desconhecido, né? Do desconhecido, a primeira vez que você vai enfrentar, mesmo vender você, picolé. Assim... E você sabe que vender picolé, o pessoal acha uma profissão tão fraca, né? Mas isso, graças né? a Deus não é. Eu sempre fui muito feliz assim, vendendo picolé. Você... Imagino que sempre foi articulada, falante, assim. Isso, sempre. Mesmo tendo essa falante, sabendo se comunicar, você teve medo? Tive medo. Da venda? Do novo. Do novo. Né? O novo. Do novo. Como era que eu ia chegar lá e oferecer esses picolés. Sim. Mas eu conversei tanto com Deus que, graças a Deus, quando eu cheguei na Feira Livre, eu só encontrei mulheres. Olha. E todas perguntando de onde eu era. Eu digo, eu sou de Picuí. Logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé na rua. Olha, nada contra vocês, hein, mulheres de Currais. Mas olha que engraçado, teve uma identificação, né? As pessoas, por ser mulher ou por ser mulher de Picuí? É porque Currais Novos sempre foi uma cidade assim rica. Tinha a Xelita, né? Eu acho que era o sinônimo riqueza. Até nem precisa. Isso, né? Olha. E aí, graças a Deus, todas ali compraram os picolés, gostaram. Eu sei que rapidinho eu vendi os picolés. Então, aquilo ali me deu uma coragem que eu voltei correndo para casa tão feliz. Produzi mais picolés. No outro dia, eu já estava gritando, olha o picolé caseiro. Ou seja, aquilo foi uma força propulsora, um impulso para você falar... É possível. É possível. Você trouxe, né, assim, o medo, o receio, as frustrações, os pequenos fracassos que aconteceram, né, que não foram culpa sua, a geladeira quebrou, o freezer acho que são as aprovações da vida, né? Para testar se você se resiliente, aguenta. Né? Se você aguenta. A vida é assim. Mas você falou da fé, eu acho que a gente... Pode até antecipar, na Embaixada de Negócios, a gente trabalha muito a questão da ética cristã no ambiente de negócios, sem religiosidade, mas no sentido de que temos que ter fé. O empreendedor tem que ter fé em Deus, todo mundo, né, que a gente estimula, mas ele também tem que ter fé em si, no seu produto, ele tem que ser o primeiro a acreditar, né? Tem que ser resiliente. Tem que ser resiliente, porque tem coisas que acontecem que não está no controle, né? Como foi contigo. Mas assim, só tive medo naquele primeiro dia. Então, até hoje, passei um ano vendendo picolé na rua. Um ano. Você tinha mais alguém? Um ano de aprendizado, né? E tinha mais alguém chamada na produção ou era? Você não, ia depois lá, comprava... depois foi aparecendo, né? Um rapaz falou, eu vejo a senhora vendendo picolé na rua, é um sucesso. Porque eu era um sucesso, entendeu? Já tinha uma clientela. Meus clientes me ensinaram a fazer mais sabores, me pediam outros sabores. Eu fazia, quando ele provava, Joselma, tá muito bom, mas tá faltando isso.
Ou seja, você ouvia o cliente desde o início. Ah, com certeza. Foi ele que me ensinou a fazer picolé, deixar ele melhor, mais sabores, variedade. Então, meu cliente me ajudou muito. Ainda hoje, eu escuto o cliente, porque tudo que eu aprendi na vida foi com exigência do cliente. Ou seja, e isso é interessante, porque você está trazendo um exemplo real. Isso. De que, opa, eu tenho uma necessidade. E no Brasil ainda a gente tem muitos empreendedores que começam a jornada pela necessidade. Isso. Mas me parece que você fez algo diferente do que muitos empreendedores que começam hoje por necessidade fazem. E eu atendo na consultoria muita gente que fala, poxa, esqueci de fazer essa conta. Poxa, não prestei atenção nisso. Mas me parece que você começou do seu jeito simples. O cliente. E estruturada, de uma maneira estruturada, fazendo lá suas continhas. Teve alguma base, assim, na família? Alguém... Teve. Eu sou de uma família empreendedora, né? Ah, isso... Eu tinha uma avó que ela era além do tempo dela, Maria Matilde. Ela era professora, empreendedora. E eu também creio que ela foi empreender por necessidade. Sim. Entendeu? Que é justo. E aí o meu pai, eu sou filha de agricultor. O meu pai, mesmo na agricultura, ele empreendia. E como eu creio que a gente é de uma família empreendedora, eu ficava observando toda essa minha família. Minha mãe plantava verdura para vender na cidade. O meu pai, quando o ano era de seca, ele fazia a cacimba no açude e ia vender água na cidade, em jumento, barris. Olha! Era um homem assim muito econômico, pensava que o próximo ano podia não chover, ele guardava. Então, Sério? eu tive um aprendizado muito grande na minha casa, na minha família. Eu tinha uma tia comerciante, tia Cidrônia. Hoje ela está com 98 anos. Sim. Mas também foi uma grande professora minha, né? Então, eu sou de uma família muito unida. Isso aí faz diferença, né? Faz a diferença, né? Eu morava no sítio, mas a minha avó morava na cidade e a gente se encontrava muito na casa da avó. Entendi. E a avó também era muito, assim... Austera? Não, ela era muito empoderada. Sei. À frente do seu tempo. À frente do seu tempo. Os netos obedeciam ela. Olha... Entendeu? Tinha liderança. Tinha liderança, a gente tinha que ter disciplina. Vou dar um exemplo, ela convidava uma amiga para conversar, se a gente começasse a falar alto, ei, sente aqui perto de mim. Então, todo mundo ficava ali sentadinho, quietinho, né? Então, a gente obedecia muito a ela. Ela tinha esse dom de dominar, né? Hoje a Pardal tem... Da nossa família, da nossa genética. Ótimo. Isso é importante observar, porque hoje a Pardal tem quantos anos? 35 anos. 35 anos, quantos funcionários? 135 diretos. 130. E eu sei que você vende alguns milhões de sorvetes. Sim, vendo. Só que quem vê tudo isso hoje fala, não deve ter sido tão difícil, você está contando que começou realmente do zero. Isso. Você começou, mas sempre foi uma boa observadora. Sim. Né? Foi aprendendo ali com a avó, com o pai... com a tia. Com a tia, ouvindo os primeiros clientes. Você não carreguei gostou muita disso? coisa da minha infância, porque na época minha tia era comerciante, os filhos dela estudavam em Bananeiras, mas eu observava aquele sacrifício, tinha que visitar os filhos. E quando eu comecei, eu já tinha 2 filhos. Aí eu já repetia para mim. Picuí, os jovens vão estudar em Campina Grande. Aí eu já vinha a ideia das coisas que eu via no passado. E não, eu vou para uma cidade grande para eu ter que educar meus filhos perto de mim. Boa. Então, quando eu morava em Currais Novos, eu já tinha um sonho de ir para uma cidade grande. Então, lá em Currais Novos foi crescendo, né? Eu comecei a pé, comprei uma bicicleta, depois comprei uma moto, depois comprei uma D10. Não foi logo para D10? Tipo, não, começou a ganhar um dinheirinho? Tudo meu, eu passei por todos os processos. Presta atenção nisso. Tem os processos. Por quê? Porque vai conforme as condições. Boa. Então, a condição só dava para eu comprar uma bicicleta.
Eu morava nesse bairro distante, a 2 quilômetros. Depois eu tive uma ideia. Eu percebi que eu estava perdendo venda. Até eu ir buscar o produto e chegar novamente, eu perdi a venda. Entendi. E aí eu falei para o meu esposo, vamos alugar uma casa perto da Feira Livre para eu vender mais? Ele, mas Joselma... a estrutura. Mas Joselma, pagar aluguel. Eu digo, vamos, com a venda que eu perco, eu vou pagar o aluguel. Então, tudo isso o empreendedor vai pensando, né? Vai aparecendo as dificuldades e a gente vai atendendo aquelas dificuldades. Você me parece muito, mas muito resiliente. Sim. Só que teve algum momento nessa trajetória que você falou, agora não dá, não, melhor desistir, melhor parar? Teve? Às vezes é tanta dor, tanta renúncia, o empreender dói. Mas a gente é resiliente e a gente suporta a dor, né? Entendi. Às vezes dá vontade de chutar o balde. Mas aí, o empreendedor, ele só sente vontade, ele não chuta. Eu digo, tem uma passagem bíblica que diz que o rei Davi, ele saiu para guerrear e quando voltou, tinha perdido tudo. Perdeu as casas, as joias, até as esposas, a Bíblia diz. E aí ele ficou desesperado, é um dos poucos trechos que a Bíblia fala que ele ficou desesperado. E aí a turma, os líderes dele, os generais, falaram, a gente perdeu por sua causa, e quiseram apedrejar Davi. Para encurtar a história, diz que ele se afastou um pouquinho e Davi buscou forças em Deus, fez a sua oração e perguntou, eu devo ir lá ir atrás do prejuízo? Deus falou, vai no caminho, eu vou te mostrar, vou colocar você, uma pessoa, ele vai falar para onde os inimigos foram. E tem muito dessa história, eu brinco que eu falo, o líder, o empreendedor, pode desanimar, tem 2 minutos para desanimar, respirar, fazer a sua oração, buscar força em Deus e voltar para a guerra. Isso, É isso? Isso. Ele tem hora que ele fecha os olhos assim e diz, tá difícil. Mas com muita fé em Deus, ele pula. E o mais fantástico no empreendedor é quando ele pula, ele diz, eu venci. Consegui. E que venha outros, e vem outros, e vem outros. Eu digo, assim. Só muda de faixa, né? Os problemas, né? Só muda de faixa. Está faturando 1.000, tem problema de 1.000. Está faturando 100 mil, tem problema de 100 mil. 1.000.000, tem problema de 1.000.000 e tem que ter sempre sabedoria. Isso fica bem marcante. Tua família sempre presente, seu esposo apoiando. Sim, sempre me apoiou. Isso é maravilhoso. É muito importante. É uma bênção, né? Ele sempre acreditou em mim. Teve mais gente no meio do caminho que acabou sendo, sei lá, até sua terapia, sua ajuda, seu conselheiro, teve isso? Sim, teve. Eu, quando comprei uma D10, aí eu falei para ele, vamos agora ao sonho da cidade grande. É verdade. E aí? E aí, antes, a gente já tinha ido a Natal e não tinha dado certo. E eu percebi que sair da cidade pequena direto para a grande é muito difícil. Porque na grande tem muitos obstáculos. Aí, Natal não deu certo e eu pensei em Fortaleza. Tá. Só que eu não fui de uma vez para Fortaleza. Eu pensei, eu vou ver o melhor caminho. E eu ouvi falar que Açu era uma terra próspera, de irrigação. Sim. E eu digo, então, Açu é o primeiro caminho. Aí fui para Açu. Sim. Coloquei os frios em cima, picolé. Ou seja, um pouquinho maior, mas não era... Eu já tinha uma equipe de vendedores. Tá. E os vendedores. Quando eu cheguei em Açu, deu certo, rapidinho. Já meu picolé era muito bom, diferente, icônico, da fruta. E, no instante, fazia sucesso. Então, a gente já começa a entrar nessa jornada. Nós temos um programa chamado Jornada de Dono a Empresário, que é exatamente essa conversa que nós estamos tendo. Nessa sua jornada de dona para hoje empresária, entendendo o que sustenta o negócio, como é que foi a construção da marca? Porque você falou, eu ouvi o cliente, fui melhorando. Mas a marca ainda está um pouco distante. Tá? Quando eu cheguei em Açu, era como? Picolé caseiro. Quando fazia poucos meses que eu estava em Açu, uns 3 meses, eu falei para o meu esposo, aqui deu certo, vá para Mossoró, que fica mais perto de Fortaleza, né? Ele, mas Joselma, faz pouco tempo que a gente chegou aqui. Eu disse, mas vá para Mossoró, que eu seguro. Isso o quê? Uns 3 meses? 3 meses que eu estava em Açu. E ele foi para Mossoró.
Só que Mossoró, rapidinho pegou. Então, ele chegava Calor em gostoso. Açu, levava todo o picolé que eu produzia. Foi uma época que eu trabalhei muito, eu trabalhei 24 horas, porque eu tinha que produzir novamente à noite para os vendedores de Açu. E como é que você passava esse tempo, assim... Suportando a dor, suportando? né? Tem hora que o empreendedor vai ou racha. Então, só que com pouco tempo eu não aguentei trabalhar muito 24 horas. Não dá, né? O corpo cansa. Cansa. E aí eu falei, então, já que Mossoró deu certo e tá melhor, vamos levar as máquinas para Mossoró. Então, foi uma virada de chave. Mossoró, eu conheci uma grande amiga, que ela me levava para a igreja, que era um momento que eu precisava ir. Ela era da igreja presbiteriana, Conceição. Olha. E foi o esposo dela que nos alugou o primeiro prédio. Olha, E aí, depois ele me apresentou a esposa e eu fiquei amiga. Até hoje eu sou amiga dela. você é uma pessoa que honra... Você é leal, né? Honra as pessoas, as amizades, isso é importante, né? né? O empreendedor não esquecer, né? Tem pessoas que passam na vida da gente e a gente não esquece, né? É, Então, quando eu cheguei em Mossoró, olha, foi uma loucura. Todo mundo ficou doido por esses picolés. Era Por quê? tirando da máquina direto para o cliente. O cliente ficava com o isopor na mão. Dessa vez que vai sair quero. é meu, eu Olha. quero. Entendeu? é, E aí foi a época do crescimento. Teve que comprar mais máquinas. Nessa época isso eu já quantos tinha máquina. anos do início? No intervalo de 3 anos. 3 anos. É. Rápido. Mossoró, eu comprei o meu primeiro imóvel. Olha, E aí troquei a minha D10 por uma F4000. ó, Tive o meu filho Felipe em Mossoró. olha, mais Isso. um. Mais um, Felipe. Sim. Então, quando o Felipe estava com uns 40 dias, Ah. aí eu falei assim, agora vamos para Fortaleza. Eu já tinha um imóvel, já tinha capital, já tinha Guardando, né? Porque uma você- F4000. Entendi. Aí eu falei pro meu esposo, agora é hora da gente ir para a cidade grande, vamos para Fortaleza. Estamos preparados, tem preparado. musculatura. Isso. E a gestão, como é que você fazia? Porque A imagino que você já gestão estava... era eu, meu esposo, conforme a necessidade. Entendi. As coisas iam acontecendo e a gente ia vivendo o processo. Entendi. Entendeu? Precisava de máquina, comprava. Comprava. Essa parte de instalação, tudo. O meu marido se chamava o professor Pardal, porque tudo que eu precisava ele fazia. Entendi. Então, a minha marca é Pardal, Sim. porque vem do professor Pardal. Mas era por causa do meu esposo, que ele era muito criativo. As coisas iam acontecendo e ele era o meu suporte. Ele ia me ajudando a fazer acontecer. Ou seja, homenagem à família ali, né? Isso. O suporte. Isso, o Pardal surgiu em Mossoró ou em Fortaleza? A empresa eu construí em Fortaleza. Em Fortaleza. Mas quando eu levei para Fortaleza, ainda era o picolé vestido no saquinho. Picolé caseiro. Picolé caseiro. Era, não tinha nome. E ainda mudou. nesse período eu estava na informalidade. De lá para cá, o sabor mudou, melhorou? Melhorou, porque eu vou sempre foi ouvindo o implantado. cliente e o cliente vai me pedindo diferente e eu vou fazendo. Ó, você tocou, eu acabei te cortando, um trecho importantíssimo. Sair da informalidade para se formalizar. Eu recebo, às vezes, o pessoal busca entrevista para falar, é importante se formalizar? Como é que Na hora faz? certa Olha aí. Para você se formalizar, você precisa estar organizado, ter um capital, porque depois que você abre a empresa, vem muita exigência, porque é o normal, né? Sim. Ministério do Trabalho, Vigilância Sim. Sanitária do Estado, Vigilância Sanitária do município, lá é Cefaz, né? Sim, Secretaria sim, tem, de Finanças. Exato. Então, vem tudo, né? Para isso, você tem que estar preparado financeiramente. E aí, já chegamos em Fortaleza, já temos... Só que
eu levava o meu picolé para Fortaleza, aí, como eu não tinha empresa, o meu esposo passava no posto da Cefaz, Tá. que era na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará, e despachava aqueles produtos. Ele dizia, tem 5 mil picolés. Sim. Ele gerava um imposto lá e Sim. ele pagava e levava. Entendi. Aí, com um ano, o fiscal falou assim, vai abrir uma empresa, eu não vou mais despachar vou. esse produto, não. Aí eu falei pro meu esposo, ainda não é o momento de abrir a empresa. Fortaleza deu certo, vamos levar as máquinas. Tá. Aí eu levei as máquinas e ainda passei um ano produzindo na informalidade. Quando eu deixei de carregar o picolé de Mossoró para Fortaleza, a minha F4000 ficou ociosa. Aí eu tive uma ideia. Francisco, vamos vender essa F4000 e vamos comprar um imóvel para a gente já começar a construir a empresa. Boa. Aí eu comprei o imóvel na Marechal Deodoro, que ainda hoje existe, a minha primeira loja. Ela tem 29 anos. 29 anos. É, essa loja. Entendi. Foi o meu primeiro imóvel, foi na Marechal Deodoro. Aí, quando eu comprei a casa, me organizei, abri a empresa. Abriu a empresa. Hoje você tem quantas lojas? Hoje tem mais de 20. Mais de entre 20. as minhas e o dos distribuidores. E essa ainda está lá. Ainda está lá vendendo bem. Olha aí, maravilhoso. Ela hoje é da minha filha, porque eu mudei a empresa para o Eusébio, para um lugar maior. Sim. E aí ela, depois que casou, ficou sendo distribuidora da região próxima e com a loja. A Pardal, hoje, ela atua no estado todo. No estado todo do Ceará. E você contando, me vem muito assim, você é visionária. Sim. Mas também tem o pé no chão Com de falar, certeza. peraí, não vamos agora não. Mesmo as pessoas falando, vamos rápido, agora não é hora. Isso. Como é que se ensina isso para o empreendedor que está acompanhando a gente? Se dá para ensinar ou qual a cautela que ele tem que ter? Dá para ensinar. Tem que sonhar, né? Mas o que ele mundo tem que... dos negócios, ele não tem segredo. Ele tem que dar lucro. Boa. Então, você tem que observar qual é a sua margem. Boa. Então, o mundo dos negócios, ele não vive só de vender. Ele vai crescendo, precisa de investimento. E cada dia que passa, o investimento aumenta mais. Então, você tem que ir se preparando para isso. Eu vou dar um exemplo. Quando eu construí a minha empresa na Marechal Deodoro, aí foi assim um crescimento rápido em 2 anos. E eu trabalhava 24 horas de novo. Eu com uma turma de manhã e meu marido com uma turma à noite. E a gente não dava conta. Aí foi aquela virada de chave que eu disse, agora, ou eu cresço ou eu fico. Então, o mundo dos negócios tem muitos momentos de grandes decisões. Sim. Que você tem que pensar, tem que montar estratégia. Mudanças, você tem que estar preparado para as mudanças. E é assim, de repente, no meu caso, foi de repente. Eu creio que muita gente cresceu devagarinho e as mudanças vêm e você tem que estar preparado para essas mudanças. Isso. Eu tenho um cliente que ele diz, Paulo, eu coloco a bola no chão e saio jogando, né? Não fica esperando o cenário perfeito, como você falou, tem coisa que não tem controle. Não, vai acontecendo, é rápido. Exato. Olha, foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Ou eu crescia, ou eu ficava daquele jeito, no sufoco. E dá para ficar? Porque a tendência... Se você ficar, você quebra. Quebra, né? Você tem que ter coragem e tem que tomar a decisão. Aí eu tive medo, eu senti medo novamente. Mas como eu estava ali, tinha que seguir em frente. Já tinha vencido. Aí eu fui buscar conhecimento. Porque o passo que eu ia dar, o meu capital não dava. Eu não tinha dinheiro. E aí eu fui fazer o Empretec. Ótimo, programa da ONU, hoje ministrado aqui pelo Sebrae. Isso. Muito e aí, bom. quando eu saí do Empretec, saí cheia de coragem, né, com tudo que eu aprendi ali, eu saí do Empretec no domingo à noite. E na segunda-feira, cedinho... Faturou bem no Empretec? Não, o Empretec monta uma empresazinha lá, né? Mas foi bom. E aí,
Eu fui para o Banco do Nordeste. Uau! Então, eu saí de pequena para grande, mas para isso eu precisei fazer um financiamento. Tá. Foi a época de mais coragem que eu tive. Foi seu primeiro financiamento, assim, mais robusto ou não? Não, o segundo. O segundo, tá. Porque um gerente da Caixa foi lá e me ofereceu para 50 freezes, eu fui crescendo e não fui dando conta de ter produtos, né? Olha, o mercado absorveu rápido, tinha demanda. Então, assim, foi uma mudança muito corajosa. Eu saí de pequena para grande. Eu saí de Fortaleza para o Eusébio. Com o passar do tempo, eu já tinha comprado o terreno e eu precisava construir a empresa. E aí eu apresentei o Banco do Nordeste, que tinha o terreno, e uma pessoa fez o projeto para mim, pessoas que são acostumadas a fazer projetos para financiamento. Sim. E eu fiz o meu primeiro financiamento grande, para construir a empresa, câmeras frias, comprar caminhão, comprar freezer. Olha, foi um passo corajoso. Hoje você tem, você falou, foi buscar conhecimento, acho que nunca parou, né? De estar se atualizando, buscando. Hoje, como é que você... duas perguntas. O que diferencia a Pardal no mercado que ela está, né? Dos seus concorrentes... o que você não abre mão? Qualidade. Qualidade. Não, mesmo em época assim, a economia não está muito boa, vamos reduzir tal coisa, você não abre mão de mudar produto, essas coisas? Não, eu crio produtos. Ótimo. Você tem que estar... O empreendedor, ele é muito observador. Você tem que observar como é que está o mercado, como é que está a realidade do país, o que é que está em alta, entendeu? Então, eu tenho muitos exemplos isso que aconteceu comigo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei em Fortaleza, só eu fabricava o picolé cônico. Tá. E os concorrentes, quando vê que um negócio dá certo, eles copiam. Deixa eu correr. Então, quando eu me dei conta, era muita indústria fazendo picolé cônico de todos os preços. E eu precisava reajustar o meu. Sim. Então, eu digo, eita, e agora, para eu reajustar? Se eu reajustar com essa concorrência grande, pode não dar certo. E aí? Aí o empreendedor tem que ter ideia. Aí eu tive uma ideia. Eu digo, para dar certo, eu vou fazer um sorvete, encher no copinho e colocar no carrinho. Quando o sorvete estiver vendendo bem, eu reajusto o picolé. E aí? E aí eu comprei uma máquina artesanal, o sorvete caía no balde, eu enchia os copinhos com a colher mesmo. Tudo dá muito trabalho, né? Mas não pode parar, né? Mas não pode parar. E inovar. Aí eu botei o sorvete no carrinho, deu certo. Eu reajustei o picolé. A venda não caiu. Então, o que foi bom para o crescimento da Pardal? Numa crise, eu tive uma ideia, lancei o sorvete. E aí, fiquei com 2 produtos ganhando mais dinheiro. E foi aí que veio o crescimento. Olha aí, do limão você fez uma limonada e foi melhorando. Joselma, a nossa conversa tá tão gostosa que tem aqui aqueles podcasts de 4 horas, sabe? O pessoal faz. Mais a gente resume. Mas eu não posso deixar de perguntar para você. A gente já está começando a descer nosso avião aqui no nosso bate-papo, mas eu não posso deixar de perguntar, e o futuro da Pardal, né? Você, inspirador, está sempre inovando, buscando soluções, vencendo os desafios. Como é que você faz para inovar? Onde você busca inspiração? O que a Pardal tem aí para o futuro, né? Eu busco inspiração nos meus clientes. Eu tenho uns clientes muito fiéis. Boa. E aí eles vão pedindo o que o mercado pede. E eu vou fazendo. Então, eu ainda continuo ouvindo o meu cliente. E como é que você faz isso? O meu segredo é esse. Olha aí, gente. O segredo. Ouvir o cliente é importante. Isso. E você tem hoje...
rede canais, social, redes. Então, tem uma equipe para responder eles. A minha equipe me fala o que eles estão pedindo, o que é que eles anseiam. Agora nós estamos trazendo um problema para os paraibanos. Como é que a gente faz? Eu vou pedir daqui um sorvete Pardal. E agora? Porque o povo está todo querendo. Eu ainda não atendo a Paraíba. Vamos exportar aqui para Paraíba. A concorrência é forte e eu sou forte no Ceará. Olha aí. Então, eu tenho que cuidar do Ceará para eu não perder meu mercado, né? E Mas eu tenho 4 filhos que eu ensinei a trabalhar e eles sonham em crescer. Eu Ótimo. acredito que no futuro eles vão levar a todo o Nordeste. Hoje você tem uma espécie de conselho consultivo? Como é que é as decisões da empresa, assim? Não, hoje a minha empresa é muito organizada. Parabéns. Eu coloquei, meus filhos me ajudam e cada um no setor. Tá. Fernanda é a mais velha, ela me ajuda a distribuir o produto na primeira empresa, da Marechal Deodoro. Sim. Flávio é da parte burocrática, que eu não gosto. Você não gosta? Não, Por quê? eu gosto de ter ideias. Só me disse que está dando dinheiro, né? E ele cuida dessa cuida. parte. Eu Ótimo. acompanho, mas eu tenho certeza que ele cuida bem. Ótimo. Ele é bom nisso. Muito bom aí, Flávio. Parabéns. Tipo, ele ia fazer administração. Eu digo, não, vai fazer ciências contábeis. Vai entender de número. Porque quando a contabilidade vier, você vai entender e vai ser melhor. Boa. Então, o Flávio cuida dessa parte burocrática. Eu gosto de ter as ideias, de ouvir o cliente. Eu gosto de sair para ouvir o cliente, ouvir o funcionário. Tudo isso me ensina. Porque eu acredito que o empreendedorismo, você só sai da crise com novas ideias. Olha aí. Eu não tenho medo de concorrência, eu não tenho medo do mercado. Quanto mais eu vejo que está difícil, mas tem que fluir ideias para você botar em prática e essa ideia dar certo. É típico do empreendedor, Inovação. né? É típico do empreendedor de ir lá vencer, como você falou no começo, conseguir, e aí ele ganha mais força, mais garra. Gente, embaixadores de negócios, vocês e colegas, amigos também que estão nos acompanhando, a Joselma vai estar aqui com a gente, contando muito mais disso no nosso encontro de fortalecimento empresarial, nosso encontro anual 2025. E para a gente dar uma pitadinha, Joselma, vamos falar de essência, de gente. Você é muito gente. Eu estou feliz assim, de te conhecer pessoalmente. Conhecia das histórias, você é famosa aqui na Paraíba, viu? Eu sou muito de me comunicar, eu falo muito para os meus funcionários. O importante nessa empresa é a comunicação. Eu digo assim para eles, quem não se comunica, se trumbica. Se trumbica mesmo, né? Eu acho que no empreendedorismo, a comunicação é muito importante. Ótimo. As ideias, você ser resiliente. Manter todo mundo alinhado, a fé. Né? A fé. Tem dia que tá tão difícil, aí aos domingos eu vou para a igreja. Ótimo. Aí aquela palavra vai toda para mim. Eu falo, esse padre, ele fala para o empreendedor. Olha. Então, eu adoro ir para a igreja aos domingos para ter uma semana fortalecida. Bom, porque a gente precisa alimentar, tem que cuidar do corpo, Isso. da alma e do espírito, né? Isso. A gente fala. E o que move hoje a Joselma? O que move é a família. A família. Eu acho que a família tem que dar continuidade ao negócio. Porque é um negócio construído com tanto sacrifício e eles já pegam tão bem encaminhado. Quando tem dificuldade, tem assessoria, tem equipe, eles já pegam assim tudo prontinho, é só dar continuidade. Bom. Não é que vai ser fácil, mas ele já pegou melhor do que eu. Entendi. Então, hoje eu já tenho um neto com 6 anos de idade. Já? Mas assim, eu já sonho que ele também dê continuidade, entendeu? Isso é importante. Você imagina que você o tempo inteiro está ensinando, né? E como você aprendeu, possivelmente ele já está aprendendo. Com certeza. Ele já está ali olhando. Quando eu vou fazer uma palestra, uma entrevista, eu já levo ele para ele aprender, para ele tomar gosto. E de vez em quando eu vou lá na casa dele. Vamos passear na empresa, vamos tomar sorvete. Apresento toda a equipe. Coisa boa. Então tem que
pegar essa essência de pequeno, porque eu aprendi tudo quando eu era pequena. Eu acredito que eu tenho que mostrar para eles. E os pequenos, eles vão observando, né? A gente, muitas vezes a família, você que é empreendedor, toma cuidado para não chegar em casa, né? Nervoso e falar, pô... Aí chega, aí o marido fala para a mulher, meu bem, você não sabe quem eu peguei roubando na empresa hoje, né? Aí fala, quem, meu amor? Ah, teu irmão, aquele safado, tá? Aí o menino tá vendo, pô, meu tio, né? Então, presta atenção, preserva a família, né? Guarda aquele momento, negócio é negócio, família é família, patrimônio é patrimônio. Eu não gosto desses assuntos não? perto deles, não. Eu gosto de mostrar que empreender é bom. É difícil. Hoje ele é privilegiado, né? Porque eu apresento a equipe, mostro como é que produz. A neta só vai fazer 4 anos agora em novembro. Oh, meu Deus. Já levou coleguinhas para apresentar a empresa. Que então ela coisa entra linda. lá na produção, a moça do controle de qualidade cuida deles. Ou seja... Então eu mostro coisa boa, porque empreender é tão difícil. Deixa eles crescerem para ver prazer, a parte né? difícil, Como você, né? E me disseram que você está dando show nas palestras, né? Isso. Conta um pouquinho dessa nova fase aí da carreira. Você está gostando? Como é que tá? Eu quero empreender para incentivar as pessoas a ter coragem de empreender. Ótimo. Porque eu acredito que tem muita gente que tem o espírito empreendedor, mas tem medo. E você sabe que não é todo mundo que enfrenta os medos, né? É verdade. O medo paralisa, né? Então, eu gosto de empreender para mostrar para aquelas pessoas que é possível. Não é fácil, mas eu acho o empreendedorismo o melhor caminho para a riqueza. Boa. A gente trabalha muito, mas desde que eu comecei a vender 30 picolé na rua, nunca mais eu soube o que é dificuldade financeira. Parabéns. Eu sempre fui muito bem organizada. Então, em 35 anos, eu nunca tive dificuldade financeira, não. Sempre levei uma vida pé no chão, renunciei. Por exemplo, quando eu comecei, o meu capital era pouco. Eu morava em Currais Novos, minha terra a 80 quilômetros de Currais Novos. E lá tem a tradicional festa de padroeiro de São Sebastião. Sim. Então, eu cresci minha mãe e minha avó me levando para essa festa. Mas quando eu comecei, eu não pude ir para essa festa. Porque aí eu falei para o meu esposo, ou eu pego esse dinheiro e vou para a festa, ou eu compro um multiprocessador. Porque quando eu comecei, era no meu liquidificador pequeno. Sim. Então, tudo é um processo, tudo vai por parte, né? Ele, não, compra um multiprocessador, não vamos para a festa, né? Então, eu esqueci os filhos na escola por causa de tanto trabalho. Não ia para a praia com eles, assim, veranear, que eu tinha uma cunhada com condições. Mandava eles sozinho. Tem as renúncias. Mas mesmo assim, ainda vale a pena. Tem o prazer, né? Tem, porque você tem uma vida financeira melhor. Você tem acesso à educação para os filhos com tranquilidade, tem acesso à saúde, tem acesso a lazer, moradia. E está fazendo bem para a sociedade, para o país, né? Para a gerando local, emprego, gerando emprego, renda. É uma empreendedora como eu oriento muito meus funcionários. Quando eu vejo que algum tem o espírito empreendedor, eu digo que se acomode aqui não, vai empreender. Isso é lindo. Então, eu gosto muito disso, entendeu? Eu gosto de incentivar o empreendedorismo. Eu ia te perguntar uma frase para a gente encerrar aqui, mas você já falou uma tão bonita que eu vou pedir para a produção colocar na tela, né? Empreender é o melhor caminho para a riqueza. Já coloca nos teus livros, nas tuas palestras, porque, de fato, empreender muda tudo, né? Muda. É só você ter uma noção. Eu produzi esse produto. Ele me custou, vou dar um exemplo, ele me custou R$10, mas eu já ganhei 30 com ele. Porque quando eu comecei era assim. Porque assim, eu fabricava, eu mesma vendia. Então, eu ficava com toda a margem. Olha aí. Eu não repassava para ninguém. Sim. Então, quando eu vendia 30 picolé, eu já transformava em 120. Olha aí. É isso que eu acho fantástico no empreendedorismo. Multiplica, né? Multiplica, triplica. Depende de como você administrar aquela sua margem.
entendeu? Entendi. Então, é isso que me encanta no empreendedorismo. Você multiplica, você triplica. Então, 100 picolé, você transforma em 300. Aí, se Fantástico. você souber administrar bem aquilo, guardar para ir reinvestindo, porque Sim. o empreendedor, ele tem que guardar. Sim. Boa. Tem que ter reserva. No início, ele tem que fazer a empresa dele ser rica e ele ter só uma vida digna, né? Conseguir uma boa Exato. moradia, mas não pode gastar. Não pode ostentar. Boa. Eu não gosto de ostentar. Boa. E também ensinei aos Aos meus seus filhos não ostentar. São valores, isso é importante. Isso. Qual a frase hoje que marca a história da Pardal? Tem alguma ou São que você... muitas, né? Ah. Eu acho poupar. Eu Poupar. aprendi a poupar com meu pai. Ótimo. Então, se você ganha um valor, você Viva tem que... o que é que eu vou fazer? Isso aqui eu pago as despesas da empresa, esse aqui eu tiro minha despesa, esse aqui sobrou. Eu vou reinvestir esse que sobrou. Então, eu tenho 35 anos de empresa, mas ainda hoje eu guardo para reinvestir. Houve Tem uma um próprio capital de necessidade, porque eu sempre trabalhei conforme a necessidade. Então, eu poupo. Se há uma necessidade, eu já tenho para reinvestir. Ou seja, tem ali o capital de giro próprio ali. Isso, é. E E fazer financiamento também eu achei muito bom. Só que assim, na época, eu peguei um juro baixo, tá, que eu tinha condições de pagar. boa. E aí eu tinha certeza que o que estava faltando de eu produzir ali, naquela empresa maior que eu fiz, o que eu ia ter mais para vender, eu ia pagar meu financiamento. Então, você tem que ter certeza do que você está vivendo. Então, eu sou muito de observar o financeiro da empresa. Ótimo. Eu acho, na minha visão, não sei na visão dos outros empresários, para mim, na minha visão, o financeiro é o coração da empresa. É. E o que a gente tem mais importante no nosso corpo, não é o coração? Sim. Se ele parar, a gente morre, O né? caixa é o rei. É. Então, Joselma, eu tenho essa visão. Para finalizar, uma pergunta que eu sempre faço. A nossa conversa foi boa por quê? Porque a gente está falando de empreendedorismo, de gerar emprego, renda, Mudar, transformar. mudança, coragem, Boa. né? Então, para os seus ouvintes, Deixa se um você recado, tem isso. um espírito empreendedor, tenha coragem, tome decisão. Diga, eu vou ter a coragem que Dona Joselma teve. Se ela venceu, eu vou vencer também. Aí, para isso, tem que ter fé, tem que ser resiliente e sempre seguir em frente. Sempre seguir em frente. Sempre seguir em frente, não olhar para trás. Olha, você veja, eu comecei em Currais Novos. Quando eu fui para a Sul, eu não podia ficar em Currais Novos. Então, eu não olhava nem para trás, era só seguindo em frente, sabendo que eu tinha outra cidade para ir. Então, o mundo dos negócios é isso. Eu acho que a vida é isso, seguir em frente. E eu vou dizer que a nossa conversa foi boa porque ouvir histórias como a sua não só inspira a gente, mas traz coragem para seguir em frente e vencer. Porque o Isso. papel do empreendedor é vencer. E para você que esteve aqui conosco nesse Embaixada Talks, presta atenção, reveja, volta, anote, para que você aprenda também com essa história brilhante. A Joselma vai estar com a gente no Encontro de Fortalecimento Empresarial, nosso Encontro Fé da Embaixada de Negócios, que vai acontecer em novembro. Mas presta atenção também que em outubro a gente tem programação para os embaixadores de negócios. A gente vai falar sobre reforma tributária que está chegando aí, os novos regimes tributários. A gente tem que ficar de olho nisso e você que está na embaixada também vai receber instrumentação para até conversar mais com o seu contador. Eu deixo uma mensagem dizendo o seguinte: a Embaixada de Negócios são conexões que transformam. Então, que Deus te abençoe, brilhe no seu caminho empreendedor para que as pessoas olhem para você e vejam a Deus na sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.
Amém. Ó,